pela oportunidade, a todos os irmãos, a todos que oraram por mim pela viagem missionária. Não vou conseguir contar, mas foi uma bênção. Tudo que Deus operou, a cultura é outra cultura pela tribo indígena, mas Deus ali operou no meio daquelas matas ali. Deus fez grandes coisas. Glória a Deus. E estou de volta aqui já preparada, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Glória a Que o Deus. Senhor ele seja entronizado e seja louvado em tudo nas nossas vidas. E a palavra que o Senhor me deu se encontra em Marcos, capítulo 3, é um texto muito conhecido, que é a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. Marcos capítulo 3, do 1 ao 12, e diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se curaria no sábado para que o acusasse. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Procuraram ver como matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava para que não manifestassem. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu só quero ler aqui só um versículo aqui que se encontra em Mateus capítulo 12, o 11 e o 12, que diz assim: E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Por consequência, é lícito fazer bem nos sábados? Bem, a gente vai entender um pouquinho que Marcos, ele foi escrito para os romanos. E quando eu estava preparando essa palavra, quando o Senhor me deu, que bem antes, quando a Dinha já me chamou, o Senhor já falou assim: o homem da mão mirrada. E eu falei assim: amém, Senhor. E o Senhor falava assim para mim: Laís, nenhuma doença, nenhuma situação fica de pé diante da minha presença. Nós vimos aqui, Deus mudou um médico, mudou tudo, fez um reboliço no hospital, mas não entrou para o centro cirúrgico. Não teve que fazer uma quimioterapia, porque Deus, quando Ele intervém na história, quando Ele intervém na minha situação, nada mais fica igual como estava antes. E eu ouvi uma frase, uma pequena palavra só de agradecimento, que eu estava agradecendo ali no culto de domingo, domingo agora, e o pastor Ricardo disse assim: Jesus chega antes do médico. E aquilo para mim foi tão real que eu falei: é verdade, porque o meu pai, ele queria ir antes pegar o exame dele, só que Jesus não deixou ele lembrar. Jesus não deixou ele lembrar desse exame, porque Jesus já tinha chegado antes do médico. Glória a Deus. Antes dele pegar o exame, Jesus já tinha chegado antes. Antes da Dinha ter que operar, fazer algum procedimento, Jesus chegou antes. Glória a Deus. Jesus chegou antes para envergonhar o Satanás, para envergonhar todo mundo. Glória a Assim: Deus. minha filha, você não toca. Você não toca. E a palavra do Senhor, ela é muito clara e vai nos dizer aqui no versículo 6. E eu fui marcando aquilo que o Espírito Santo de Deus foi me dizendo. Os herodianos, eles eram um partido político menor que favorecia a continuidade da dinastia dos Herodes. Normalmente, eles e os fariseus, eles eram arqui-inimigos, mas aqui eles estão totalmente unidos com o objetivo de destruir Jesus. O mal, bem como a justiça, podem unir pessoas, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. As referências geográficas que ele vai dar, que o texto vai citar no versículo 8, elas vão enfatizar
uma imensa popularidade de Jesus, porque a fama de Jesus já percorria por todo lado. Porém, de extrema necessidade, Jesus, ele não vai por causa do local, ele foi por causa das pessoas. Ele não mudou de região, não mudou de bairro, de cidade para onde ele ia levar a palavra dele. Não era por causa da cidade, por causa da região, não era por causa da geografia, mas era por causa das pessoas que estavam ali, que Jesus ia operar no milagre. Então não é um espaço físico, é por causa de você, que a presença do Espírito Santo está aqui. É por causa de mim e de você que o Senhor, ele se faz presente aqui nessa noite, para te dizer: eu cheguei, e aonde eu chego nada mais fica igual. Aonde eu chego, enfermidade tem que bater em retirada, em nome de Jesus. E no versículo 11, 12, uma coisa que eu sempre levo comigo, que uma vez o Espírito Santo ministrou meu coração, Laís: territórios aonde existe uma autoridade minha, aonde existe um servo meu, aleluia, ali diabo nenhum, mas aleluia, onde existe um profeta, um servo do Senhor ali no local, o diabo ele tem que bater em retirada. Porém, o diabo ele só vai se levantar em territórios que são reconhecidos que há uma autoridade. É por isso que o diabo ele tentou se levantar. É por isso que o diabo, não foi na direita, vai ser na esquerda. Ele se levanta porque ele sabe quem é que Deus escolheu. Aleluia! Ele sabe que não é pela dica, mas é quem habita nela, é quem habita em mim e você. Por isso que ele tem que bater em retirada. Por isso que nós temos que declarar alto lá, Satanás: a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha saúde é do Senhor. aleluia. Se a gente se deixar se abater, nós vamos tomar posse da doença. Nós vamos tomar posse da nossa sepultura o mais rápido possível. Porém, Marcos, ele é um dos menores evangelhos e ele não contém nenhuma genealogia e nem explicação do nascimento de Jesus e nem do ministério de Jesus na Judeia. Marcos, ele é um evangelho da ação, movendo-se rapidamente de uma cura para outra. Nós vamos ver em pequenos, desde o primeiro capítulo, nós vemos curas que o Senhor vai fazendo instantaneamente, ele vai operando e já muda. Vai falar de João Batista, que é primo de Jesus, vai começar assim, que ele é o Filho de Deus, aquele que veio sim para tirar o pecado do mundo. Mas João Batista, ele é aquele que fala: arrependei-vos, raça de víbora. Eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é maior do que eu. Glória a Deus. As suas sandálias. E Jesus, ele está operando milagres. Ele está operando, ele está libertando o gadareno. Ele está operando cura no paralítico, num coxo. E isso, bem-vindo, são rápidas as curas que o Senhor está operando. Por mais que o texto nos apresente que sejam coisas rápidas, mas quanto tempo levou que essa pessoa esperou até que Jesus operasse um milagre? Porém, aqui é onde entra Marcos, ele vai falar uma atividade de registros mediante ao uso da palavra grega que significa eutos, que costumava ser traduzida por imediatamente, era instantaneamente. A partir do momento que Jesus ele se apresentava àquela pessoa, ou aquela pessoa se chegava até Jesus, a cura era instantânea. Aleluia! Não demorava, a palavra ela ocorre, olha só, irmãos, 42 vezes em Marcos, mais do que todo o resto do Novo Testamento. O homem da mão mirrada é um homem da mão ressequida, atrofiada. A Bíblia ela não dá muitas informações desse homem, até mesmo qual era a sua origem, qual eram as suas crenças, sua posição social, mas relata que quando Jesus chegou na sinagoga, ele já estava lá. Quem estava lá? Aquele homem já estava lá. Aquele homem já estava posicionado em algum cantinho. Aquele homem ele estava. E Jesus ele chega. Porém, o que vai tratar o texto é que os fariseus eles vão começar a indagar muitas coisas. Os fariseus eles vão começar a querer colocar Jesus à prova, Jesus em xeque. Mas
É digno esse homem estar aqui, querer operar curas, porque assim como o povo ouviu tantos milagres que Jesus estava fazendo, a fama de Jesus estava percorrendo, eles também ouviram a fama de Jesus. E eles sabiam que aonde Jesus estava, alguma coisa ia acontecer. Só que eles começam a indagar Jesus, mas é lícito curar ao sábado? Porém, Jesus ele vai avistar aquele homem. Jesus ele viu aquele homem no meio da multidão. Jesus viu eu e você no meio da multidão. E ele está dizendo, hoje eu estou mandando te chamar. Hoje pode vir porque a minha presença está nesse lugar. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Jesus ele já conhece a tua história. Só que agora ele quer ouvir aquela resposta direta. Eu quero ser curada. Aleluia. Eu quero ser curada. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero andar. Eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a confiar. Eu não quero mais andar com uma incredulidade. Porque até na nossa alma nós temos feridas. E o Senhor está dizendo, não é apenas o teu corpo que eu quero curar, mas é a tua alma. Aleluia. E a palavra vai dizer que ele manda chamar aquele homem. Só que no ato que Jesus manda chegar aquele homem, uma das coisas que eu já vejo aqui, o termo que Jesus usou para aquele homem no meio, chamar vem para o meio, significava que ele tinha que sair da zona de conforto para receber o milagre. E muitas das vezes a gente se acomoda e não quer obedecer ao Senhor e sair da nossa zona de conforto. Ah, mas eu vou em mais um cultinho, mas eu vou em mais um culto, em mais um círculo de oração, mas eu vou pedir mais uma vez oração pelo meu milagre, para que Deus me cure. Você precisa sair da tua zona de conforto. Quem quer receber milagre precisa se dispor, precisa caminhar até o teu milagre. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse parado por causa da multidão, ela jamais teria sido curada. E aqui eu ouso dizer que é não somente 12 anos, mas talvez as regras delas já vinham há muito tempo. Então, talvez possa ser aí 24 anos. Aquela mulher sangrava, só que 12 anos, aquelas regras dela não parou mais, não cessou. Só que ela, por ser impura, por causa das regras dela que não parava mais, ela não podia estar no meio da multidão, porque todo impuro, todo leproso, eles andavam como se fosse com um sininho. E muitos historiadores vão dizer que eles gritavam, aí vem um leproso, para que todo mundo se afastasse. Aquela mulher não fala nada, mas ela ouve a fama de Jesus e ela vai falar, mas se eu somente tocar em suas vestes, então eu serei curada. Antes dela dar um passo, ela teve que crer dentro dela. E ali eu vou ousar dizer que ela já foi curada. Aleluia. Mas ela tem que sair do comodismo dela. Porque muitas vezes nós queremos receber um milagre, mas não queremos dar um passo para Jesus. Verdade. E quando nós não queremos dar um passo, o Senhor ele chega até você nessa noite e fala assim, pode vir. Venha, se mova do teu lugar, ande do teu lugar, saia dessa prisão, saia dessa culpa, saia desse desespero, saia desse medo, porque eu tenho poder para te curar. Aleluia. Eu tenho poder para te curar, porque eu sou Jesus, eu não mudei, eu não dependo das estatísticas, eu não dependo de laudos médicos, eu não dependo da opinião de ninguém para operar o que eu tenho para fazer na tua vida, porque eu ainda continuo sendo o Deus dos deuses, aquele que vai além da medicina, aquele que quebra os grilhões, aquele que pode fazer tudo por você. Mas será que nós acreditamos? Dinha, será que nós damos o primeiro passo de ir até Jesus e de abrir a boca e falar, eu preciso de ajuda, Jesus? Aleluia. Será que o Senhor pode me ajudar? Porque o meu problema é esse. E não é para contar o problema pela metade, é para contar por inteiro. Aleluia. É para contar por inteiro aquilo que aflige a tua alma. Então abre a boca e conte. Aleluia. Pare de ficar contando para quem não tem poder para te ajudar. Contamos para tantas pessoas. É para um pastor, é para um amigo, é para um vizinho. Mas para Jesus... Ah, Jesus, o Senhor já sabe que eu tenho, eu não preciso falar. E para quem você contou, precisava saber? Resolveu o seu problema? Não. Fez alguma coisa por você? Não fez nada. Quem tem todo o poder e toda a autoridade de curar é Jesus. Aleluia. E aqui vai dizer que eles começaram a incitar, a indagar Jesus,
porque o ato de ele ter chamado aquele homem da mão mirrada. E aí Jesus ele vai, eu falo, toda vez que Jesus ele quer repreender alguém, ele conta uma parábola. E aí ele vai dizer, mas porventura, você tendo uma ovelha, ela caindo num buraco por ser sábado, você não vai salvar aquela ovelha? Em outras palavras, você vai ver a ovelha num buraco e vai ficar lá esperando passar o sábado e dar o domingo para poder salvar a ovelha? Não, mas não, eu vim para quebrar a lei, vim para cumprir, mas também vim para quebrar. Eu sou Jesus do sábado, eu sou Jesus do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, dos feriados, das festividades. Eu sou Jesus de todos os dias. A qualquer momento você pode me clamar e me buscar, que eu te socorro. Eu ouvi de uma irmã, nós só trabalhamos até sexta-feira, nós só vamos ajudar o Rio Grande do Sul até sexta-feira. Eu falei, por quê? Mas o sábado e domingo? Não vou falar da denominação, todo mundo já sabe o que eu tô falando. Não, porque você sabe que nós guardamos o sábado. E aí eu fiquei olhando assim pra cara dela, eu falei, por que no sábado o povo também não precisa de ajuda? Então quer dizer que no sábado todo mundo vai dormir e no domingo voltam a ajudar? Ela ficou sem graça, ela saiu, ela foi embora. Eu falei, Deus te abençoe, irmã. Jesus não é assim, Jesus não é como homem. Se você tem nas suas mãos o poder de ajudar, e a Bíblia vai dizer, se você não ajudar, você está em pecado. Você está em pecado. Você está em pecado. Então se você tem, se você pode fazer e você não faz, você está em pecado. Ajude. Ajude. Se alguém está precisando de uma oração, vai e ore. Irmã, depois oro. Não, ora agora. Faça agora. Deus não te resgatou para você ficar com a boca fechada e falar assim, eu vou fazer uma oraçãozinha quando eu chegar na minha casa. É agora, irmã. Ora agora. E se essa pessoa que pediu uma oração, daqui a pouco você recebe a notícia que ela morreu? E a culpa que vamos carregar, então não podemos usar ousadia para Satanás. Se veio nas suas mãos, chegou até você, ore por aquela pessoa. Entregue ela no altar do Senhor. Você não pode fazer, porque muitas das vezes nós nos limitamos por achar, como ela falou aqui, que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer? Nada. A Bíblia vai dizer que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então o que eu e você temos? Absolutamente nada. Nós não temos absolutamente nada. Todo o poder é dele. Aleluia. Quem pode tirar é ele. E Jesus não se limitou. Jesus não se limitou à afronta dos fariseus, que estavam ali só procurando uma brecha. Mas quem era o Filho de Deus para ele que achasse brecha? Xingaram Jesus de Beelzebu, de tantas outras coisas. Indagaram Jesus, questionando se ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus não se importou pelo que a multidão estava dizendo. Jesus passou a multidão, atravessou a multidão por causa de uma pessoa que ele teve compaixão e ele curou. Ele curou. Jesus, quebra todos os protocolos pela minha vida e pela tua vida, para que eu e você estejamos aqui nessa noite, para fazermos a vontade dele. O Senhor não nos curou para nos ver de boca fechada. Testemunhe e conte daquilo que o Senhor fez na sua vida. Irmãos, há 21 anos atrás, que o Senhor estava me incomodando para me contar isso aqui para vocês. 21 anos atrás, eu nunca contei isso aqui, é o segundo ministério que eu vou contar. 21 anos atrás, eu sofri um acidente no colégio, eu estava com 15 anos. Eu fui arremessada numa viga de concreto. Estava tendo uma briga no colégio, eu saí da sala de aula. Era um degrau assim, ó, de calçada, não é alto, 2 degraus. Um menino foi chutar o outro menino, a menina com impacto. Eu fui arremessada, eu fui lançada numa viga de concreto. E eu até costumo dizer e brincar, eu falo que para Moisés, Deus precisou usar uma sarça. Para Laís, Deus precisou usar uma viga de concreto. Eu não servia ao Senhor, eu não conhecia Jesus ainda. Só que Jesus marcou um encontro comigo através daquela viga. Eu fui arremessada, o meu rosto ficou inchado, eu fui para casa, aquele alvoroço todo. Saiu nas reportagens, todas as emissoras de TV. Cheguei em casa, minha mãe achou que eu tinha brigado. Eu falei, mãe, não briguei, meu primo pegou o gelo para poder colocar em mim. E meu rosto só inchando. E eu comecei a sentir muitas dores. Todinho meu lado esquerdo eu comecei a sentir dores. E meu rosto inchando e inchando.
colocava aqui a mão, a bolinha do meu olho pulava, a minha boca já estava toda torta, eu não estava conseguindo enxergar direito e vamos pro hospital. Fomos pro hospital, passava pro cirurgião e eles falavam, não se preocupa, paz, porque com o tempo vai no lugar. É apenas uma luxação, continua apenas passando um gelo. Só que eu sentia muitas dores. Fomos no terceiro médico, passei com uma médica e ela disse, olha, eu vou encaminhar você para o buco maxilar, porque lá ele vai conseguir resolver e sancionar isso daí. Nós fomos encaminhados para o Hospital da Moca, o SEMA. Quando nós chegamos lá, Dinha, o médico ele olhou assim, ele falou, nem vou colocar a mão. Se eu fizer, eu garanto, se não, só por Deus. E eu falava, não vou operar. Minha mãe e meu pai falavam, não, você não vai operar. Eu via muito filme naquela época, então todo mundo que entrava no centro cirúrgico morria. Então imagina como ficar a minha cabeça. Se eu entrar, eu vou morrer. Só que Deus já tinha marcado um ponto de partida na minha história para servir a Ele. Ali aquela viga de concreto, eu dou graças a Deus por aquela viga. Eu falei, melhor ter sido arremessada numa viga do que chegar na eternidade. Irmão Rubens, levar uma portada e dizer assim, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Porque se tem uma coisa, e a pior coisa que nós vamos ouvir nessa vida é eu não te conheço. Eita Deus. Eu não te conheço. Misericórdia. E aí o médico disse assim, bom, vou preparar a sua pelada, não vou pôr a mão em nada. Ele só virou a folha e deu para meus pais assinarem. Minha mãe e meu pai falaram assim, mas o que é isso? É a cirurgia da tua filha que tá marcada já para amanhã. Falou, não, ela não vai operar. Falou, não, a senhora não tá entendendo. Se ela não operar, além dela ficar cega, ela vai morrer. Porque além da minha boca estar toda torta, eu não estava conseguindo mais enxergar direito. Quando nós estamos gripados, para vocês entenderem, nós respiramos pela boca. Pensa numa pessoa que já está na sua fase terminal e está dando só os últimos suspiros. Eu não aguentava mais respirar. Porque aquela bolsa de sangue de vez sair para fora, ela ficou dentro do meu rosto. Então ela começou a tampar todos os vasos sanguíneos, ela tampou. Então eu não conseguia, aquilo estava me dificultando a minha respiração. Meus pais tiveram que assinar às pressas, sem querer. Nós fomos para um convênio, porque nós não sabíamos, o médico ele vinculou a cirurgia juntamente com a cirurgia plástica. Quando nós chegamos no convênio, as moças do convênio falaram assim, não tem como liberar a cirurgia. Falou, não, mas você não tá entendendo, você viu que a data da cirurgia tá marcada para amanhã, que tem que ser às pressas a cirurgia? Sim, mas o médico colocou uma cirurgia plástica, ele vinculou. Não tem como, o convênio dela não cobre uma cirurgia plástica. Meus pais ligaram para o médico e o médico falou assim, deixa eu falar com as meninas do convênio. Na hora que meu pai e minha mãe passou o telefone para as meninas do convênio, Dinha, não demorou 1 minuto. Ela desligou, ela assinou e deu para os meus pais. Glória a Deus! O que está acontecendo? O médico pagou a cirurgia plástica dela. Depois que eu vim para os caminhos do Senhor, é que eu entendi que não foi o médico que pagou, mas foi o médico que pagou a minha conta. Foi ele quem pagou a minha conta. Foi ele quem pagou a tua conta. A nossa conta foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Glória a No Deus. dia seguinte, 5 horas da manhã, eu já estava ali. Já tinha feito todo o raio-x e o médico falou, tá quebrado, 40 minutos é a cirurgia dela, vai levar e tá tudo certo. Eu subi pro centro cirúrgico, estava com febre, eu não podia subir com febre. A febre não baixava e só aumentava 38, 39 e ficou nos 39. Ele falou assim, nós vamos subir com ela com todos os riscos, mas nós vamos subir porque não tem mais 1 minuto mais o que esperar, senão nós perdemos ela. Subi pro centro cirúrgico, só deu tempo pra mim falar que eu era alérgica a bezetacil. A cirurgia, irmãzinha, de 40 minutos, demorou 4 horas e 40 minutos. Eu fui entubada, aquele telefone sem cirúrgico não parava de tocar, porque meus pais ligavam lá desesperadamente. E quando acabou, desci com tremedeira, porque eu tomei a anestesia geral e local, porque eu tive que ser entubada. O médico falou assim, tava pior do que nós vimos no raio-x. O raio-x deu uma coisa, ela não tinha mais nenhum osso no rosto, tava tudo destruída, não tinha mais nada inteiro, tava tudo destruído. Aí eu tomei ponto daqui a aqui e por dentro daqui a aqui. E aí o médico falou assim, bom, você vai ficar internado agora de um dia pro outro, no dia seguinte nós te damos alta, 6 dias seu rosto ele vai inchar e ele vai desinchar novamente, você volta para que a gente possa tirar os seus pontos. Fui pra casa e detalhe, ele falou, você não pode ficar deitada para não te dar hemorragia, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque senão vai te dar hemorragia e você volta pro centro cirúrgico de novo.
Depois eu falei assim, eu te passo as outras informações quando você voltar aqui. Quando eu voltei, Linha, depois do 6º dia para poder tirar os pontos, o médico disse assim, olha, vou ter uma conversa muito séria, ele sentado na minha frente. Você não vai ter mais cílios, porque os pontos pegaram em cima dos seus cílios. Você não vai ter mais cílios. Mas como Deus, Ele cuida até do fio do nosso cabelo, e Ele se importa comigo e com você, a hora que o médico, ele puxou, que ele rasgou, porque até ele sentiu um calafrio, ele falou, ué, seus cílios estão aí. E eu ainda não sabia, mas desde o ventre havia uma promessa, não só sobre a minha vida, mas sobre a tua vida. É guardado, é minha, é meu e minha. Glória a Deus. Nós não somos isentos, irmãos, de passar por absolutamente nada. Vamos passar, mas Jesus no barco. E o médico falou assim pra mim, o que você faz? Eu falei, eu trabalho e vou pra balada. Ele falou, você vai pra balada? Eu falei, legal, você vai pra balada, né? Ele falou, então a partir de hoje você esquece balada. E a Lídia, só depois quando eu vim pros caminhos do Senhor, eu falo com toda a propriedade. Ali não era mais aquele médico falando comigo. Ali era o médico dos médicos sentado naquela cadeira dizendo pra mim, você não faz parte desse mundo. E aquele médico falava assim pra mim, você não foi criada pra esse mundo. Você não é menina de balada. Você não é menina de ficar nesses cantos aí todo, não. E eu falava, nossa, então eu vou morrer. Eu ia morrer se não tivesse operado, se o Senhor não tivesse me dado uma chance. E eu achando, por não querer sair do meu comodismo, daquilo que eu achava que era a vida pra mim, achava que eu ia morrer. Ele falou, você esquece balada, tudo quanto é tipo de barzinho, você esquece, você não é pra isso. Ele falou, você quer voltar pra cá pro centro cirúrgico? Você pode voltar, mas você não foi criada pra isso. Ele falou, a sua recuperação é de 1 ano, você não pode mais na casa de família, você não pode mais voltar pro colégio. Você vai ter que ficar 1 ano dormindo sentada para não te dar hemorragia. A sua comida é só sopa líquida, batida, sorvete, chocolate. Todas essas coisas que criança gosta, era só isso que eu podia comer por 1 ano tomando medicação. Só depois disso, desse 1 ano que se passou, que ele me liberou. Tem um sinal? Eu tenho a marca de Cristo. Eu fui marcada pelo Senhor. Eu tenho apenas um sinal debaixo dos meus cílios. E mais nada. E quem olha, não vê, mas todos nós temos uma marca que nós carregamos Jesus. Esse homem não foi curado para ficar com a boca fechada. E o Senhor me incomodava. Vai e diga, comece a dizer aquilo que eu fiz na sua vida. Para eu servir de testemunho. Para dizer para a minha igreja que eu continuo fazendo. Ainda que esteja morto, eu posso fazer reviver. Eu posso ressuscitar do monturo. Porque eu sou Deus e não existe impossíveis para que eu possa agir. Pois operando eu, quem impedirá, diz o Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o agir do Senhor. Se Ele disse está curado, está restaurada. Irmãos, creia, nós não estamos terminando essa campanha de qualquer jeito. Nós estamos terminando sabendo que aquele que é todo poderoso, que vem ao meu e ao teu encontro, que te viu quando ninguém mais te viu, que te enxergou quando ninguém mais te enxergou, que não te desprezou quando todos te desprezaram, que não te rejeitou. Hoje Ele está dizendo, eu desci nessa casa para te curar, para te libertar e para dizer, eu tenho poder para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, e não há inferno que possa impedir os meus planos da sua vida. Os únicos que podem e são causadores de impedir as bênçãos somos eu e você. Que eu e você, nós como igreja, não sejamos fariseus de começar a colocar impedimento. Ah, Jesus, mas como é que o Senhor vai fazer? Começar a querer dar ordem em Jesus. Jesus, mas faz desse jeito. Nós somos melhores do que Jesus para ditar o que Ele tem que fazer, como Ele tem que operar. Ele é Deus. Nós só temos que entregar nas mãos dEle. Quando tudo deixares no altar, deixe tudo, porque no altar do Senhor, quando nós entregamos, Ele se responsabiliza. E hoje eu estou aqui para declarar e para dizer, eu sou um milagre vivo, assim como cada um de vocês é um milagre vivo. E creia, não há
impossíveis, do qual Deus não possa operar, curar e libertar, pois agindo Ele, ninguém impedirá. O homem das mãos mirradas, ele entrou com a mão mirrada, mas ele saiu dali curado, restaurado, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade e a toda a igreja que tome posse. Vocês saindo daqui curados, libertos. Não deixe com que a voz de Satanás te diga: ah, mas será que você foi Satanás? Arreda-te. Eu fui curado. A minha cura, a minha bênção eu recebi nessa noite, porque o grandão da Galileia desceu aqui ao meu encontro, em nome de Jesus. Aleluia. Precisa falar mais alguma coisa?